Olá, vamos dar início agora à unidade 2 do nosso programa de formação. Vamos trabalhar a cultura de paz e a participação social. A unidade 2 ela é composta de 4 aulas. Uma primeira aula sobre cultura de paz, depois sobre participação social, há as aulas 3 e 4 sobre mediação de conflito. Então, espero que vocês façam um bom proveito dessa unidade, que possam ler o material, que possam aprofundar, trazer questões para a gente debater também. Bom, a começar na nossa aula 1, agora, sobre a cultura de paz, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a violência ela é um fenômeno social, histórico, ele é um fenômeno que a gente chama de inexequível, isto é, que não tem previsão de quando é que a gente pode exterminar a violência, ou terminar a violência, ou extingui-la, né, como fenômeno humano que ela representa. Mas nós podemos mitigá-la, podemos enfrentá-la, e um dos modos de enfrentamento da violência é a cultura de paz. A cultura de paz, ela não pode ser confundida com uma espécie de digamos, de que você fica parado, que você fica numa inércia, a paz numa perspectiva que é de uma não ação. A cultura de paz, ela é ativa, e a gente vai entender por quê, né? Porque ela é um conjunto de práticas. Então, sendo práticas, ela é uma prática, conjunto de práticas que podem manter as sociedades pacíficas, né? Ela está intimamente relacionada com os aspectos culturais, então, com maneira de ser, maneira de agir, a forma como a gente encara determinadas situações, como a gente vive essas situações, como a gente usa determinadas linguagens e como se dá a convivência entre os indivíduos numa sociedade. Então, a cultura de paz, ela é um componente ativo e, portanto, ela não vem de uma passividade. Ela requer, né, uma postura pacífica, mas não de passividade. Ela pode ser entendida dentro de 3 dimensões que vão se interrelacionar. A primeira delas é o combate à desigualdade social pela busca do bem-estar. Segundo, a disseminação dos valores, dos próprios valores que compõem a cultura de paz por meio de uma cultura, né, que seja legada aí para os sujeitos da sociedade, que eles possam transmiti-las, né, aos demais. E o terceiro, a educação para os direitos humanos e os valores da tolerância, do respeito e da diversidade. Então, esses 3 aspectos, eles se relacionam. O que isso tem a ver, então, com a proteção de crianças e adolescentes no Brasil, né? O que a cultura de paz tem a ver? Importante a gente relacionar a seguinte coisa, é que o Brasil é uma sociedade violenta, a gente vem dizendo isso desde a unidade 1, e sendo uma sociedade violenta, essa violência, ela está muito dirigida a todas aquelas pessoas, principalmente aos vulneráveis. Então, os sujeitos vulneráveis, eles sofrem muito estigmas, e esses estigmas, eles são muito, digamos assim, presentes dentro de um imaginário social, que faz com que a sociedade ela tenha pouco apreço, principalmente dentro de uma perspectiva de classe, né, social, e aí tem pouco apreço àqueles indivíduos que são indivíduos marginalizados, muitas vezes, né? Mas a gente precisa também entender que também vivemos dentro de uma sociedade adultocêntrica. O que é uma sociedade adultocêntrica? Em que ela está... O adulto tem o poder, né? E tendo o poder, ele coloca esse poder, muitas vezes, de forma abusiva, e sendo abusivo, ele cria elementos de violação
dos direitos das crianças e adolescentes. Então, quando a gente implementa um elemento que é um elemento mais democrático, que vai fazer com que as crianças possam também ter um valor dentro da sociedade e que a sua visão de mundo, que a visão de mundo das crianças, o universo em que elas fazem parte importa para a sociedade também passa a valorizá-las como sujeitos. Então, a criança não é só o futuro, como às vezes a gente diz, né? Os jovens, os adolescentes, esquecem como um futuro. Ela é o presente e ela precisa ser valorizada dentro desse presente, entendendo aí que as dimensões que compõem o universo do imaginário infantil é muito importante para a própria sociedade. Às vezes eu digo que os adultos, eles têm muito a aprender com as crianças, né? Bom, dentro desses 3 elementos, o combate à desigualdade social, a gente entra aí com um fator também, que é o fato de que as crianças empobrecidas, elas são muito mais vítimas dessa violência. E elas são porque elas acabam vivendo dentro de um ambiente que é um ambiente violento, de territórios violentos, de territórios que são estigmatizados, de territórios que são, muitas vezes, alvo de um poder policial arbitrário. Então, o que a gente tem? A gente tem esse contexto, que é um contexto social que é violento. Então, um território, por exemplo, um bairro ou uma cidade, sem saneamento básico, é um território violento. Um território que não tem energia, que não tem água potável, então, ali é um território violento. Então, combater a desigualdade social, fazendo com que esse ambiente em que essa criança e esse adolescente esteja, seja um ambiente saudável, seja um ambiente seguro para ela, é muito importante para que a paz possa existir, né? Então, assim, não dá para existir paz num lugar em que existe tanta desigualdade, que existe violações de direitos, né? Que não há saúde adequada, que não há educação, que não há saneamento, em territórios muitas vezes sob poder, muitas vezes, de facções criminosas que acabam entrando ali e fazendo com que essa comunidade fique refém aí desses poderes. Então, a gente precisa entender que combater a desigualdade social, imaginar uma sociedade mais igualitária, em que as crianças sejam valorizadas e que elas estejam dentro de um ambiente seguro, né? Então, ali pode existir a cultura de paz. Então, a cultura de paz, ela age por meio também desta compreensão e do entendimento de que a paz só vai existir se existir garantia de direitos, que existir igualdade social. Então, a paz está relacionado a isso. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo é a própria não violência, é a cultura de paz e a não violência, né? E a gente entende a não violência, quer dizer, desses marcos fundamentais foi Gandhi, né? Quando a gente vai estudar a não violência, a gente se depara com uma experiência que marcou a história, que foi a experiência de Gandhi, né? A gente pode citar também a experiência de Luther King também, que fez uma luta, né, contra o racismo, também pensando aí na paz. Então, a cultura de paz, ela se implementa por meio da acepção de valores. E esses valores são valores que vão estar na própria experiência do convívio humano, né? Na comunidade em que se vive. Então, viver essa experiência de paz dentro de uma convivência, que é uma convivência harmônica, né? Que possa mobilizar as consciências das pessoas para que elas mudem seus comportamentos. E que esse comportamento, que seja um comportamento que leve à paz, ele esteja relacionado a uma dimensão ética,
Então, aí aparece para nós uma nova perspectiva, que é a perspectiva ética. A palavra ética, gente, ela vem do termo ethos, né? Também de uma ação. A ética, ela nunca está sozinha, você nunca se é ético sozinha. A ética está dentro de uma perspectiva relacional. Então, a ética, ela envolve um conjunto de reflexão. Então, a ética, diferentemente da moral, quer dizer, a ética e a moral estão relacionados, mas a moral não é a mesma coisa de ética, são duas dimensões que compõem o ethos. A moral, ela é o amores, o comportamento, né? O jeito em que eu vou agir. Então, como é que eu vou agir com esse outro? Como é que eu vou me relacionar com esse outro numa perspectiva de paz e de não violência? Então, essa é a dimensão ética que a gente pode dizer desta cultura. Quer dizer, uma cultura que valoriza as pessoas, que não quer exterminá-la, que não quer criar um confronto que seja um confronto capaz de exterminar o outro. Porque os conflitos sempre vão existir. A gente vai já falar de conflito quando a gente for falar de mediação, mas é importante lembrar que os conflitos fazem parte das relações humanas, mas nem todo conflito vai redundar numa violência. Um conflito pode ser dialogado e pode ser superado. E a violência, ela se instaura à medida em que não há diálogo, tá certo? Então, o terceiro elemento é a educação para os direitos humanos. Então, se os direitos humanos, eles é um conjunto, né, de proposições e de direitos que vem numa carta, que é a Carta de Direitos Humanos, de 1948. Ele vem num momento pós-guerra, em que o próprio mundo, por meio das Nações Unidas, começam a pensar direitos que são direitos que estejam universalmente garantidos, só que esses direitos, né, eles precisam estar alicerçados em princípios. E esses princípios, eles estão relacionados também com a nossa ação, né? Então, por isso que precisa dessa educação, porque a educação para os direitos humanos, ela vai fazer a gente se relacionar a uma questão que é um comportamento, uma ética aí que seja de tolerância, que seja de democracia, de acolhimento desse outro, e dentro dessa tolerância, dessa democracia, desse acolhimento, possa então acolher todos aqueles que ali estão vivendo e se relacionando. Então, a cultura de paz, ela é um exercício. E esse exercício tem muito a ver com a própria prática dos direitos humanos, né? De garantia da vida, de garantia da liberdade, de garantia da democracia, de garantia da equidade. Então, esses elementos, que são os elementos constitutivos dos direitos humanos, eles fazem parte desse exercício de cultura de paz. Então, a cultura de paz, ela é um elemento, digamos assim, que deve estar na escola, no posto de saúde, enfim, todos os sujeitos que estão ali velando os direitos das crianças e adolescentes. Eu queria citar aqui que a educação para os direitos humanos, ela está dentro de um plano que é o plano da Unesco. A Unesco, ela criou o plano de educação para os direitos humanos para que esse plano de ação ele pudesse ser replicado também em várias outras esferas. Quer dizer, ele vem de uma esfera mais ampla, que é uma esfera mundial, né? A Unesco é uma agência da Organização das Nações Unidas, e que ela pudesse ser replicado. Então, por exemplo, cada escola pode ter seu plano de educação em direitos humanos, cada município pode ter seu plano de educação em direitos humanos, cada estado. E aí, o plano é um conjunto de ações, né? É um conjunto de ações que tem metas a serem realizadas, né? Que tem princípios aí que são os eixos que fundamentam. Então, é importante que a gente tenha conheçam esses documentos, né, que são os planos de educação em direitos humanos, para que possamos, nestes documentos, que vêm desde
a Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, e outras instâncias, como nos planos nacionais e os planos municipais e estaduais, caso o seu município não tenha um plano, pode ser elaborado esse plano, né, porque ele é um pacto entre os cidadãos, né, entre aquela comunidade, para que possa valer aí a cultura de paz. Então, a gente vai encerrar essa aula fazendo já um link com a próxima, é de que não há cultura de paz sem que haja participação, sem que haja, que essa comunidade estabeleça aí esse pacto de comunicação, de convivência, e esse pacto de convivência redunde aí na paz e no enfrentamento da violência.